Quem é o personagem mais poderoso de Kimetsu no Yaiba? É isso que nós vamos ver aqui agora. Eu separei um top 10 ranqueando os mais apelões dessa obra. Será que o primeiro lugar seria o Muzan? E se eu te falar que tem alguém que ainda vai além dele, hein? Conserta a coluna aí e seja muito bem-vindo a mais um Conhecimento Nerd. Galera, que os personagens de Demon Slayer são casca grossa, isso todo mundo já sabe. E com certeza, no meio de tanto personagem poderoso, você já se perguntou, quem será o mais forte? Pensando nisso, eu trouxe o meu top 10 aqui. Espero que goste. E já te lembrando que você não precisa concordar com a minha lista. Comenta a sua lista aí pra eu dar uma olhada, não vai ser fanboy, hein? Então, sem mais enrolação, bora pra lista. O 10º lugar fica com Muichiro Tokito, um dos Hashiras mais poderosos da história e um dos mais novos a se tornarem um Hashira. Ele é o atual Pilar da Névoa e se destaca muito pelas suas habilidades com a espada. Ele é tão habilidoso que chegou a impressionar o Lua Superior 1. Ele conta com o incrível feito que foi cortar 10.000 agulhas em alta velocidade do Lua Superior número 5. Ele também conta com uma velocidade incrível, sendo um dos mais velozes da organização dos caçadores de Oni. Sua resistência também é muito admirável. Ele foi capaz de se manter lutando mesmo após envenenado pelo Gyoko. E ainda não é só isso, ele continuou em combate mesmo após o Lua Superior 1 arrancar um de seus braços. Ele também foi o único Hashira que conseguiu vencer um Lua Superior sozinho e foi de extrema importância na luta contra Kukoshibo, sendo fundamental para a vitória dos Hashiras. Infelizmente, ele teve que se sacrificar para que vencessem, mas isso não apaga o que ele fez. Além disso, vamos destacar sua respiração da névoa, que ele não só foi capaz de dominar todas as formas, como também criou uma específica dele na luta contra o Gyoko. Ele muda completamente seus movimentos e desorienta seu inimigo. E não podemos esquecer que ele também conta com a marca do caçador, com a lâmina Nichirin vermelha, e também foi capaz de ver o mundo transparente, que permite ele ver os movimentos geral de seu inimigo. Em 9º lugar, temos Tomioka. Claro que o usuário mais poderoso da história ao utilizar a respiração da água estaria aqui nessa lista. Gil se destaca pelas suas incríveis habilidades com a espada e seu olhar frio e calmo. Assim como Muichiro, ele possui excelentes sentidos e uma incrível resistência, sendo capaz de enfrentar a casa em um combate quase que equilibrado, mesmo estando muito ferido. E ele conta com o feito de ter conseguido segurar o Muzan mesmo após ser envenenado pelo demônio, e também ter derrotado um inferior com extrema facilidade. Claro que os outros Hashiras também venceriam com facilidade, mas isso pode ser destacado. Não posso deixar de citar que foi ele, junto ao Tanjiro, que desferiu o golpe final no Akaza, e mesmo estando esgotado da batalha final, ele foi um dos que segurou o Tanjiro Oni. Ele é tão habilidoso com a sua respiração da água que, mesmo ela sendo a mais comum de se ver, ele conseguiu impressionar e surpreender o Akaza. Como se já não fosse o bastante, ele ainda conta com a marca do caçador, que amplia todos os atributos do usuário, e também tem a lâmina Nichirin vermelha, que é capaz de retardar a regeneração dos Onis, e que foi de extrema ajuda contra o rei dos demônios Muzan. O 8º lugar fica com Sanemi Shinazugawa. Esse é o poderoso Hashira do vento, e o Hashira mais insano de todos. Ele é o segundo Hashira mais rápido entre todos eles. Mesmo estando gravemente ferido, ele foi capaz de acompanhar até mesmo o Lua Superior 1 em batalha, mesmo estando gravemente ferido. Além de velocidade, isso também mostra sua incrível resistência, porque logo após sua batalha com Kukoshibo, ele foi capaz de enfrentar o Muzan por 30 minutos sem descansar. Ele é outro que despertou a marca do caçador e conta com a lâmina Nichirin vermelha. E já sabemos que essa combinação é mortal. Como se isso não fosse o bastante, ele conta com o feito de ter decapitado o Lua Inferior número 1 de maneira fácil. Claro que os outros Hashiras também conseguiriam fazer, mas é sempre bom ressaltar. Por fim, ele ainda é portador de um tipo sanguíneo raro, chamado de Marete, que é capaz de atordoar os Onis, e ele usa isso em batalha muito bem. Foi eficaz até mesmo com o Kukoshibo. Tudo bem que depois perdeu o efeito contra o demônio, mas ajudou muito no início. Sua respiração do vento ajuda muito ele estar nessa posição, pois ela é considerada uma das respirações mais poderosas da história. Em 7º lugar, temos o Gyomei Himejima. Claro que o Hashira mais poderoso entre todos os atuais Hashiras estaria aqui nesse top 10. Como se não bastasse ser o mais poderoso, ele também utiliza a respiração mais poderosa das 5 principais derivações do Sol. Esse cara é tão poderoso que o próprio Kukoshibo reconheceu essa força e disse que nos últimos 300
300 anos não tinha visto nenhum caçador tão poderoso quanto ele. Por ele ser cego, desenvolveu sua audição em um nível incrível, sendo capaz até mesmo de enfrentar o demônio mais poderoso já criado. Ele é o terceiro Hashira mais veloz entre todos. Sua resistência junto à sua respiração da pedra o torna praticamente uma montanha ambulante. Para vocês terem uma ideia da resistência desse cara, ele foi capaz de lutar toda a luta contra o Kukoshibo sem se cansar, saindo da batalha praticamente como ele chegou. Na luta final, continuou lutando até o fim, mesmo após Muzan ter arrancado uma de suas pernas. Se tudo isso que eu te falei te deixou impressionado, saiba que ele ainda tem sua marca do caçador, sua lâmina Nichirin vermelha e também pode ver o mundo transparente, que o permite ler os movimentos do seu oponente. Ele foi de extrema importância contra o Kukoshibo. Na verdade, só venceram aquela batalha por conta dele. Sem ele, era fim para os Hashiras ali mesmo, e ainda foi fundamental na luta final contra o Muzan. Em sexto lugar, temos o Akaza. Esse é o Lua Superior 3, um demônio com centenas de anos. Quando estava vivo, ele era um humano prodígio em artes marciais chamado Hakuji. Esse é considerado por muitos um dos melhores personagens de Kimetsu no Yaiba. Ele foi o responsável pela morte do Rengoku, o poderoso Hashira das Chamas. Se destaca muito pelas suas habilidades de artes marciais e sua genialidade em batalha. Tenho que destacar que ele enfrentou Tomioka e o Tanjiro, ambos usando suas marcas. Ele chegou a ser decapitado, mas ele é um tipo de Oni super raro que é capaz de regenerar até mesmo a sua cabeça. A verdade é que se o Akaza não tivesse perdido a sua vontade de continuar lutando, ele não teria sido derrotado. O seu Kikijutsu permite que ele crie ondas de choque de qualquer distância e parte de seu corpo. E isso permite usar técnicas poderosas, por exemplo, Raishin, aquela técnica que vimos ele usar contra o Rengoku, onde aparece uma bússola embaixo dele em formato de um floco de neve. Com isso ele é capaz de sentir o espírito de luta de qualquer pessoa, e assim sabendo o quão forte aquele oponente é. E também ele consegue sentir a presença de seu oponente e saber de onde ele vai atacar, até mesmo se o ataque vier de um de seus pontos cegos. E ainda, essa técnica mostra ao Akaza onde estão os pontos fracos de seu oponente e quase que automaticamente faz ele atacar certamente no ponto fraco. Tanjiro chega a dizer que era como se um imã estivesse atraindo os punhos do Akaza para os seus pontos vitais. E não acaba não, ele é capaz de se adaptar ao estilo de luta de seu oponente e então contra-atacar no mesmo nível ou até mesmo superior. Com o quinto lugar temos o Doma. Doma é o Lua Superior 2, o segundo demônio mais poderoso já criado por Muzan. Ele foi o responsável por transformar Gyotari Daki em Onis e também é o responsável pela morte da Kanae Kocho, a antiga Hashira das Flores, e ainda derrotou a Shinobu Kocho sem muita dificuldade. Ele tem a capacidade de absorver corpos humanos simplesmente ao tocá-los. Isso foi mostrado contra Shinobu quando ele absorveu completamente a Hashira. Doma é tão veloz que parece estar se teletransportando na batalha, tão rápido que foi capaz de desferir um golpe profundo na Shinobu antes que ela conseguisse mesmo reagir ao golpe. Seus reflexos são quase perfeitos. Por exemplo, ele desviou de um golpe da Kanao enquanto absorveu o corpo já sem vida da Shinobu. A sua regeneração é tão incrível que conseguiu tornar inúteis todas as misturas de veneno que a Shinobu injetou nele. Seu corpo instantaneamente criava anticorpos que neutralizavam o veneno na hora. Conta com o Kekijutsu mortal. Doma é capaz de gerar gelo através de sua carne e sangue. E se a frieza do gelo for inalado pelo oponente, as células de seu pulmão irão simplesmente morrer, dificultando muito a respiração. Shinobu chegou a sentir que seus pulmões iriam explodir. Sem dúvidas, esse é um demônio muito problemático para se lidar. Em quarto lugar, temos Kukoshibo. Poderoso Lua Superior 1 é o demônio mais poderoso já criado por Muzan e é o braço direito de seu criador. Há 500 anos atrás, ele era um humano e era o irmão gêmeo de Orochi, o caçador de Oni mais poderoso que já existiu. Kukoshibo era também um caçador de Onis e é também um ancestral do Pilar da Neva Muishiro. Esse é um demônio extremamente poderoso, muito acima dos Luas 2 e 3. Para enfrentar esse demônio, precisou de 3 Hashiras e ainda tiveram a ajuda de Geia, o irmão mais novo de Sanemi. Por estar vivo há 500 anos, Kukoshibo acumulou muita experiência em batalha. Teve muito tempo para desenvolver a sua respiração da lua. Ele a dominava de forma perfeita. Não só tinha a respiração da lua, como era um mestre da respiração de concentração total. E também conta com a marca do caçador, que o possibilita ter acesso ao mundo transparente. E como se isso tudo não fosse suficiente, como os outros luas, ele tem um Kekijutsu.
que quando misturado com sua respiração da lua, que é uma das respirações mais poderosas que existem, ele pode criar várias lâminas em forma de lua crescente ao cortar o ar, que tem um alcance incrível. E ele não somente pode ver o mundo transparente, como pode mantê-lo sempre ativo, possibilitando que ele veja os músculos, fluxo sanguíneo e o movimento de seus oponentes. Assim, ele identificou o nível de poder do Tokito, Sanemi e Gyomei com apenas um único olhar. Logo após ter regenerado a sua cabeça durante a luta contra Sanemi e Gyomei, ele se transformou em uma forma assustadora, e ele mesmo fala que quando está naquela forma, qualquer ataque lançado contra ele não faz sentido algum, que o único modo de vencê-lo naquela forma seria com o Sol. Chegando no nosso pódio, temos o Tanjiro Oni. Tanjiro atinge essa forma em uma última tentativa desesperada de Muzan para sobreviver, que foi transformar o nosso querido Tanjiro em um demônio. Tanjiro nessa forma é absurdamente poderoso, tendo em vista que seu potencial para evoluir era maior até mesmo do que o do próprio Muzan. Ou seja, se ele tivesse tido tempo para desenvolver esse poder, ele seria muito mais poderoso que o Muzan. Nessa forma, além de todos os poderes de um Oni, e por ter conquistado o Sol, Tanjiro tem resistência até mesmo contra a luz solar. Sendo assim, todas as lâminas Nishirins e até as lâminas vermelhas perdem completamente os efeitos sobre ele. Tomioka afirma que com sua resistência ao Sol e sua inutilização das lâminas Nishirin, ele é praticamente invencível. DM, então por que ele não está em primeiro lugar? Como eu disse, ele teria potencial para superar o Muzan, caso tivesse tido tempo de desenvolver o poder, mas não foi o que aconteceu. E ainda nessa forma, Tanjiro herda o Kekijutsu do Muzan, poder que permite ao usuário manipular partes de seu corpo. Tanjiro mostra ser capaz até mesmo de usar os chicotes de Muzan. Ele também pode liberar a energia de sua boca, que produz ondas de choque capazes de causar crateras no solo. Comenta aí se você deixaria o Tanjiro abaixo do Muzan ou se você acha que o Tanjiro superou ele. E falando no demônio, o nosso segundo lugar fica com Muzan Kibutsuji. Essa é a posição do Rei dos Demônios, o criador de todos os Onis e o vilão principal dessa obra. O Muzan, há 1000 anos atrás, foi transformado em Oni após um tratamento experimental tentando curar sua doença. Seu objetivo desde então era se tornar eterno, fugir da morte. Como ele foi o primeiro Oni, ele tinha total controle sobre todos os outros, com algumas raras exceções, como a Nezuko, Tamayo e o Yoshiro. Ele fica à frente do Tanjiro Oni pelos seus incríveis feitos. Por exemplo, ele aniquilou centenas de caçadores de Oni de uma só vez, mesmo após ter absorvido uma droga que era para enfraquecê-lo. Seus ataques eram tão poderosos e rápidos que Tanjiro era incapaz de acompanhá-los. Lutou simplesmente por instinto e reflexo. Até o Gyomei, o Hashira mais poderoso da nova geração, foi pressionado pelos ataques de Muzan. A Mitsuri, uma Hashira muito poderosa, não era capaz nem de ver os ataques de Muzan. Ela desviava por pura sorte ou instinto. Tomioka disse que o poder das luas superiores nem se comparavam ao de Muzan. Mesmo quando a droga fez um efeito significativo nele e ele começou a enfrentar o Tanjiro já dominando completamente a respiração do sol, ele continuou pressionando todos eles, e o Tanjiro disse que ele ainda estava forte demais para eles. Seu Kekijutsu permite que ele manipule seu corpo como ele quiser, inclusive ele é capaz até de mudar de forma e mudar sua aparência. Ele literalmente manipula sua carne, ossos e órgãos como deseja. Com o nosso primeiro lugar, temos o lendário Yorichi. Esse é o caçador de Onis mais poderoso de toda a história e o criador da forma de respiração que deu origem a todas as outras. Ele sempre foi um prodígio. Ainda quando criança, sem nunca ter pego em uma espada na vida, ele derrotou um professor de espada já treinado sem problema algum. E quando adulto, ele derrotou ninguém menos que Muzan, sozinho, com rapidez e certa facilidade. Muzan conseguiu escapar, mas ficou traumatizado. Ele sempre viu Yorichi como um monstro. O trauma era tanto que só de ver os brincos Hanafudas do Tanjiro, que eram iguais aos do Yorichi, os corpos de outros Onis que Muzan controlava tremeram. Mesmo após os seus 80 anos, já velho, ele foi capaz de derrotar o seu irmão, que tinha se transformado no Lua Superior 1 sem dificuldade alguma. Com um único ataque, ele cortou a cabeça do demônio, mas ele morreu pouco tempo depois por causa da idade avançada. Observação, ele morreu ileso, o Kukoshibo não conseguiu encostar um dedo nele. O próprio Kukoshibo disse que se Yorichi tivesse desferido um segundo ataque antes de morrer, ele teria o matado. Os feitos de Yorichi são assustadores, e ainda ele conta com a respiração do sol e com sua 13ª forma especial.
onde ele executa todas as 12 formas sem parar e nem cansar. E ainda pode usar o estado autorista, onde ele não expressa nenhum sentimento, nem espírito de luta e nem desejo de sangue, tornando impossível para qualquer um ler seus movimentos ou prever os seus ataques. E por fim, mas não menos importante, ele já nasceu com a marca do caçador, e por isso chegou aos 80 anos, pois sabemos que todos que despertam essa marca morrem jovens. Ele também conta com a Nishine Vermelha, que por causa de seu poder, ela conseguia negar a regeneração absoluta de Muzan por um certo tempo, podendo também ver o mundo transparente, que o possibilitava ver as expansões pulmonares e as contrações musculares, e saber quando atacar e na hora e no lugar certo onde ele deve atacar. E ele já fazia isso quando era apenas uma criança. Em outras palavras, esse é o famoso apelão. Então, galera, essa foi a minha lista. Deixa a sua aí nos comentários. E lembrando que você não é obrigado a concordar com a minha. E não vai embora não, fica aí. Eu tenho outros vídeos que eu tenho certeza que você vai curtir. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês para realizar esse sonho. Agradeço a todos, beijo no coração e fui!